Oferecimento: Hospital Med Rádios. Agora, com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Mais uma vez aqui com você no programa Conectando. Que coisa boa saber que você está aí do outro lado com a gente. Qual horário que você está assistindo o programa? Porque nós estamos no ar às 22 horas todos os dias, um programa fresquinho para você. 8 horas da manhã, caso você não tenha assistido às 22 horas, tem uma reprise. E 13 horas e 30 minutos. Então, um horário bem flexível para você adequar aí de acordo com a sua necessidade. Caso não dê tempo, você pode nos acompanhar no YouTube, lá no nosso canal. Então, estamos juntos com a Med Rádios, Complexo Médico Hospitalar que fica ali na Gruta de Lourdes. A Med Rádios está como solução para a sua saúde. Sim, um parque de diagnóstico completo, com todos os exames por imagem, desde um simples raio-x até um PET-CT. Tem o Centro de Tratamento de Câncer da Med Rádios, com centro de infusão super confortável, com técnicas avançadas na radioterapia e o tratamento completo, né? Você faz a biópsia, você faz o PET-CT, você faz o tratamento da quimioterapia, na radioterapia, cirurgias, sim, acontecem no Hospital Med Rádios, que agora está com uma novidade, o atendimento de urgência e emergência para adultos 24 horas. Med Rádios e você, juntos pela vida. Estamos juntos também com a Agência Paradise e estamos aqui no restaurante Petit Sucre, que fica na Avenida Amélia Rosa, aqui na Jatiuca, tá? Hoje eu estou recebendo aqui a doutora Marcela Costa, pneumologista, e nós vamos conversar aqui hoje sobre vários assuntos. Eu quero começar conversando a respeito dessa Covid aí que voltou, mas que ainda deixa sequelas. Doutora, tudo bem? Tudo bem, Edjane, e você? Tudo jóia. Quando fala em pós-Covid, né, falou comigo, eu fiquei fora do ar aí uns dias, por conta justamente da Covid. Mas algumas pessoas ainda sofrem com as sequelas, não é, doutora? Sim, é verdade. E principalmente agora com esse aumento do número de casos novamente, né? A gente tem percebido que a doença tem vindo até de uma maneira mais branda, o que as pessoas até perguntam bastante, né? Assim, se realmente é isso e de fato a gente tem visto isso acontecer. Mas a explicação para isso são algumas, né? Que é uma maneira assim, o vírus ele é adaptativo, ele é esperto. Então, para o vírus é interessante que ele se prolongue no hospedeiro. Então, aquele vírus que, por exemplo, que mata muito rápido, ele não é interessante para a propagação do vírus, porque logo ele cessa a cadeia de transmissão, porque o indivíduo, por exemplo, morre. Então, a gente vê que são adaptações que o próprio vírus sofre com a evolução dele, para que ele continue se propagando. Então, às vezes, essa coisa da doença vir mais branda é uma das formas de adaptação. E outra coisa também é o fato da população estar amplamente vacinada, o que é uma coisa muito boa. Então, a gente tem visto, sim, que as pessoas vacinadas, elas têm uma forma mais branda da doença, e não só isso, como também as pessoas vacinadas, elas transmitem menos a doença do que os não vacinados, tá? Então, de fato, é real essa percepção, mas isso tem feito com que as pessoas percam um pouco do receio, um pouco do medo da contaminação da Covid, como houve no início da pandemia. Claro que a gente não quer aqui que ninguém entre em pânico, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente, claro, não quer também contrair e banalizar a infecção. Justamente porque pode acontecer essa situação de uma Covid mais prolongada. E a pessoa não sabe, quando ela é infectada, se ela vai estar dentro desse grupo, que é a minoria, mas que, infelizmente, dado o número de pessoas, a gente vê com uma certa frequência, né? A porcentagem de pessoas, assim, gravemente infectadas diminuiu, mas ainda tem pessoas que estão sofrendo e ainda tem pessoas perdendo a vida por conta desse vírus, né? Infelizmente, Edjane. Sim, isso acontece, né? Principalmente desde o início da pandemia sempre foi assim, as pessoas que têm mais comorbidades, aquelas que já têm doenças mais graves, que afetam o sistema imunológico delas, como, por exemplo, as pessoas com câncer, algumas doenças autoimunes, pessoas hipertensas, diabéticas, principalmente quando mal controladas, elas vão ter, sim, alterações que vão fazer com que a chance da doença ser mais grave e leve à intubação, ou mesmo a estadia em UTI e óbito, ela exista, né? E isso ainda acontece hoje, mesmo a gente estando vendo a doença ser mais branda
Atualmente, isso ainda acontece. Então, é aquela história, o melhor é não se infectar. Realmente é se vacinar e não se infectar. Mas uma vez que aconteça, dado um número grande de casos e um pouco do relaxamento, das medidas de isolamento, do uso de máscara, eu sei que está todo mundo cansado e é verdade, né? Não tem sido fácil, essa pandemia não foi fácil para a gente, né? Então, assim, as pessoas também relaxaram as medidas e isso, claro, favoreceu a propagação da contaminação. Não só da Covid, eu diria, viu, Edjane? A gente tem visto, sim, nesse inverno, muitos vírus respiratórios, né? Como é normal do inverno isso acontecer, mas a gente tem tido muitos casos de vírus sincicial, de adenovírus, por exemplo, que são vírus que também causam resfriados e gripes, como a Covid. Né? O que traz uma confusão muito grande, né? Que às vezes a pessoa tá com Covid e acha que não, eu tô com a gripe. Ou então eu tô com alergia, eu não tô com Covid. Aí não testa, mas propaga. Exatamente, né? E esse é o cenário mais frequente, na verdade, né? Porque no início os sintomas, e nesse momento os sintomas, eles são indistinguíveis, né? Os sintomas mais comuns dessa onda atual que nós estamos vivendo são coriza, espirros, tosse, dor de cabeça. Então, veja, são sintomas extremamente inespecíficos e comuns, e indistinguíveis de um resfriado qualquer, né? Então, assim, realmente a recomendação é de testagem, e os testes de farmácia, por exemplo, que são aqueles autotestes, né? Estão aí disponíveis, foram aprovados pela Anvisa e isso veio como mais uma ferramenta, né? E esses servem também, as pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso. Sim. Porque tem muita gente que ainda fala assim, não, vou fazer esse teste de farmácia não, que não resolve nada, né? A gente ouve sim, mas eles servem, né? Eles foram padronizados, eles foram estudados pela Anvisa, então assim, é importante que a pessoa faça um teste aprovado. Em geral, nas grandes redes, nas grandes farmácias, eles já vendem testes que são aprovados. Eles não vendem esses outros testes que não têm regulamentação. Tá? Para os aprovados pela Anvisa, eles chegam a ter uma sensibilidade, ou seja, uma capacidade de detecção, quando feito da maneira correta, de 90%. Ou seja, é um teste muito bom para triagem, para aquela pessoa que está em casa ali na dúvida, angustiada realmente, se vai poder ter contato e o que fazer em realizar. A única coisa é a pessoa realizar no tempo correto e da maneira correta, tá? E aí eu já vou aproveitar e dizer para vocês como que é. Isso, né? Isso mesmo. O ideal é que a gente faça no início dos sintomas. Esses testes da farmácia, né, que é o teste do antígeno, eles devem ser feitos ali do primeiro dia de sintomas até no máximo o quarto, quinto dia. Então, ele é para o iniciozinho dos sintomas. Quanto mais precoce, melhor, tá? Eu sempre recomendo que a pessoa leia a bula do teste, vem uma figurinha lá, toda explicadinha. Você vai abrir só na hora realmente de passar o cotonete no nariz, seguir as instruções corretamente e fazendo direitinho, realmente ele segue essa porcentagem aí de 90%, que não é 100%. Né? Então vale lembrar que um teste negativo também não é uma certeza. Na suspeita, a pessoa deve repetir, deve procurar um médico, fazer um RT-PCR convencional de laboratório, sim, mas com o exame de triagem, ele é muito bom e se tornou acessível. E faz com que você possa poupar as pessoas, porque existem pessoas que convivem com aquele indivíduo que está numa situação mais desfavorável, né, em relação a uma contaminação. Então, exatamente, a necessidade de ter essa responsabilidade, é uma responsabilidade mesmo que a gente precisa ter, não é? É isso mesmo. Porque às vezes você está ali sentindo aquele sintoma e tal, dá até para você circular, mas a sua responsabilidade, né, exatamente, o seu interesse em proteger o outro, e aí eu digo que a gente está na Terra para cuidar do outro, não é nem da gente, sabe? E aí a gente precisa ter essa responsabilidade, porque muitas vezes a gente viu gente na pandemia, na fase mais grave da pandemia, que não se preocupou tanto, dizia, eu não tenho problema nenhum, mas levou para dentro de casa, perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu um ente querido. Infelizmente foi uma situação comum. E acho, inclusive, que essa é uma das lições que vai ficar para todos nós, né? Depois dessa pandemia, a gente vai ter alguns aprendizados, e esse é um deles. Que mesmo não sendo um Covid, sendo um resfriado qualquer, ele é transmissível.
E claro que ninguém gostaria de ficar doente. Então, assim, são certos cuidados, né? A questão da higiene das mãos, do álcool em gel, do uso da máscara quando está sintomático respiratório. São coisas que a gente pode levar para nós. Aquela etiqueta da higiene, né? Ficar calado no self-service. Gente, eu falo isso demais. Quem convive comigo sabe. Eu digo, quando você estiver arrumando sua comida no self-service, fica calado, por favor. Que você já está respirando e já está transmitindo ali, colocando para fora, mas fica calado, não conversa não. São coisas que a gente aprendeu. A gente né? passou a enxergar essa coisa. Exatamente. Então, na verdade, isso fica como uma lição. Porque eu acho que o vidrinho não tudo. devia ter saído nunca. Tem algumas coisas que a gente precisa entender que elas surgiram e são úteis, né? Exato. Mas aí o self-service tiraram aquele vidro, ou poucos continuam, e aquilo deveria ser para sempre. Isso é um pouco cultural também, né, Dijane? Claro que existe a orientação médica, mas existe um pouco da aderência cultural nossa a essas medidas. Você vê, as populações orientais, eles têm muito mais facilidade, na verdade, eles já usavam máscara. Talvez, não sei se você se recorda, mas você vai em um aeroporto, numa aeronave, você vê alguém de máscara ali, mesmo antes ou fora dessa pandemia, porque eles já trazem isso, dessa cultura, dessa preocupação com o outro, de não contaminar, de se identificar como doente naquele momento usando a máscara, né? E acho que isso vem um pouquinho para nós. E tomara que cada dia mais a gente tenha essa responsabilidade, né? Que isso seja. Mas, doutora, depois de adquirir a Covid, tem gente que já teve 2 vezes, eu tive 2 vezes, por exemplo. Ficam algumas sequelas ou podem ficar algumas sequelas? Quais são as principais? Essa é uma situação que também, dado o número de pessoas, como é muito grande, a gente acaba vendo uma quantidade de sequela razoável. Não que isso seja exatamente comum, tá? Mas dado o número ser muito grande, acontece e a gente não acha tão frequente por isso. Nem todo mundo vai ter sequela. Na verdade, a grande maioria das pessoas vai passar realmente como um resfriado e a pessoa não vai ter nenhuma complicação e nem nenhuma sequela. Mesmo quando o resfriado, a doença é um pouco mais sintomática e mais forte, mesmo aquelas pessoas que internam, em geral, elas não têm sequela, a grande maioria. Mas um grupo, principalmente aquele grupo que tem acometimento pulmonar, pode ter sequela, tá? Pode ter sequela do tipo fibrose no pulmão, pode ter sequela cognitiva. Um exemplo, a pessoa, isso é bem frequente, assim, no consultório é uma coisa que a gente vê com alguma frequência. É a pessoa se queixar de falta de memória, dificuldade de lembrar as palavras, ela percebe que ela não consegue manter a atenção da mesma maneira, tá? Então a sequela cognitiva também é bem reconhecida hoje, existe. E se você notar que isso aconteceu com você, procure ajuda, porque de fato existe um tratamento, que não é nenhum tratamento milagroso, mas algumas maneiras de estimular a cognição e a memória da pessoa. Então procure um neurologista, por exemplo. Essa avaliação podem ficar sequelas cardíacas, né? A pessoa desenvolver uma miocardite pós-Covid, que é uma coisa também já bem estabelecida, bem reconhecida, não é comum, mas pode acontecer. Certas arritmias pós-Covid e até sequelas mais brandas, mas que levam a grande impacto na qualidade de vida. Por exemplo, fadiga. Quem é que gosta de se sentir fadigado? Absolutamente ninguém. Então, mesmo não sendo um sintoma grave do ponto de vista orgânico, é um sintoma que tem muito impacto na nossa qualidade de vida. E a sequela, por exemplo, de fadiga é uma das mais frequentes no consultório nessa situação de pós-Covid. Então, toda essa miríade de sintomas e de apresentações que podem acontecer, elas merecem uma avaliação. A gente precisa buscar se não há uma causa por trás daquilo, ou se, né, que de repente foi deflagrada pela doença da Covid, mas que na verdade já existia. Por exemplo, você poderia ter um problema na tireoide que só descobriu porque ficou fadigada depois, mas na verdade era um problema pré-existente. Não foi causada por conta do Covid, né? Isso ficou evidente. Exato. Depois de excluído e feito esse processo, aí sim a gente pode atribuir isso à Covid e vai buscar tratamento conforme for. Claro que as sequelas pulmonares são as mais frequentes, né? Infelizmente, justamente porque o vírus ele tem essa preferência pelo sistema respiratório, né?
Estou conversando aqui com a doutora Marcela Costa, pneumologista. A gente vai para o intervalo comercial rápido, doutora. Na volta, eu vou tratar aqui de um assunto com ela, que é o assunto do tabagismo, não é? Os cigarros eletrônicos. A gente sabe que no Brasil está acontecendo agora uma mudança, né, em relação à legislação, em relação a isso. E nós estamos, na verdade, no Julho Verde, que é o mês de alusão à prevenção aos cânceres de cabeça e pescoço. E a gente sabe que o tabagismo, ele contribui muito, está intimamente ligado a esses tipos de cânceres. Eu volto já. Sou Aline Carvalho, intensivista do Hospital Med Rádios. A sepse, ao contrário do que muitos pensam, não é uma infecção generalizada. Ela ocorre em um órgão específico, mas leva danos a vários outros, com alto risco de morte. Por isso, em caso de infecções que não melhoram em poucos dias, o ideal é procurar um serviço médico especializado de urgência. Hospital Med Rádios. Agora com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável técnico Dr. Ives Bori Costa, CRM AL 5641. De volta aqui com você no programa Conectando. Hoje eu estou conversando com a doutora Marcela Costa. Ela é pneumologista, está nos esclarecendo. No primeiro bloco, nós conversamos a respeito do Covid-19, né? Essa nova leva aí de Covid-19 e também as sequelas que são vindas, né, dessa doença, infelizmente. Mas agora eu quero conversar com ela a respeito de um outro assunto. Um assunto super importante, sim, não é? Que é a saúde da gente e o tabagismo. Infelizmente, o tabagismo ele está intimamente ligado a vários tipos de cânceres. A gente está em julho verde, câncer de cabeça e pescoço. Então, assim, a gente sabe que há essa ligação. Agora no Brasil houve recentemente uma mudança na legislação. Muita gente acha que o cigarro eletrônico, ele não causa mal nenhum, né? O pendrive, a pessoa diz assim, tá fumando pendrive, né? A gente ouve muito, né? É isso mesmo. Tá fumando pendrive. Outro dia eu perguntei pro meu filho em casa, eu digo, meu filho, você tá fumando pendrive? Ele achou graça. Mas tem gente que acha que não causa mal nenhum, né? Pois Mas é. causa, doutora? Infelizmente causa. E essa foi uma estratégia muito esperta, né, da indústria do tabagismo para conseguir conquistar essa população, né? A gente percebe, é fácil de ver isso, é exatamente como você falou, que o seu filho, por exemplo, que é a população mais jovem, aquela que está entrando para esse mercado do cigarro eletrônico. Então ele veio para conquistar essa nova população, porque ficou meio fora de moda o cigarro tradicional, vamos falar assim, e a indústria percebeu isso. Ele ficou muito estigmatizado, foram feitas várias campanhas e por essa perda de mercado foi uma adaptação que eles fizeram. Então, ali no cigarro eletrônico, na verdade, a gente tem assim, grande malefício. Ele não é menos maléfico à saúde do que o cigarro tradicional. Ele não vicia menos, na verdade, pelo contrário, ele tem inclusive uma chance de causar adição até maior, principalmente porque ele é muito aceito socialmente, né? A gente vê, a pessoa, é fácil de portar, a pessoa põe aquele dispositivo, ninguém vê, né? Ele é discreto, então você põe aquele dispositivo ali e ele tem uma coisa que também facilitou muito a entrada dele nessa população jovem, que é a questão dele ser flavorizado. Então, por exemplo, o indivíduo tá fumando aquilo ali, aquele dispositivo, e ele tem um cheiro de menta, um cheiro de uva, de laranja, então ele não traz aquele cheiro ruim do cigarro tradicional. Torna-se um atrativo, né? Ainda atrai mais ainda. Tem gente que gosta por conta disso, exclusivamente, né? E como ele tem muitos sabores, ele realmente, assim, ele é feito para atrair o jovem. Então, assim, ele tem esse poder de adição não só pelo prazer, claro, porque ele também tem a nicotina, né? Mas ele é fácil, ele é aceitável, você não tem gosto ruim, pelo contrário, você tem um sabor agradável na boca, assim como o cheiro.
Então ele fez com que houvesse uma entrada muito grande de jovens. Criou uma moda, na verdade, né? Nesse hábito e nesse mercado. Porque, acima de tudo, isso é uma estratégia de mercado, né? Então, infelizmente, a gente sabe que ele tem um poder de adição maior, porque essa nicotina que ela é vaporizada ali, né, ele tem um mecanismo diferente de entregar a nicotina, que não é pela queima, pela combustão direta, como no cigarro tradicional, mas é pela alta temperatura daquele líquido que está no dispositivo, que vai se tornar um vapor. É por isso que a gente vê aquela fumaça quando a pessoa vai exalar, né? Então, imagino que a gravidade seja ainda maior também para os cânceres, não só por conta da nicotina, mas por conta dessa alta temperatura, por conta dessa fumaça, que a gente sabe que tudo isso interfere muito, né? Sim, é verdade. Então, essas temperaturas altas, elas aumentam, sim, a incidência de câncer de boca, né? Principalmente boca e orofaringe, porque é a região que vai estar entrando em contato direto com o dispositivo. Continua tendo todo o malefício do cigarro tradicional relacionado ao que tem dentro, né? Então, assim, a própria nicotina, as diversas substâncias. No começo do uso desses dispositivos, eu não sei se vocês se recordam, não sei se você recorda, Edjane, mas houveram várias notícias de artistas, de pessoas internadas, pessoas jovens que eram saudáveis, Sim. internadas por conta do cigarro eletrônico. Inclusive, houveram algumas mortes de jovens, e aí foi quando isso entrou em evidência na mídia, né? Essa doença grave causada pelo cigarro eletrônico, ela chama de EVALI, né? Para o pneumologista, ela tem esse nome, que na verdade é uma lesão pulmonar induzida pelas substâncias que são trazidas para o pulmão, que são aerolizadas e trazidas para o pulmão, mas que são danosas, porque Aí veja... você falou que era mais grave, até chegava a ser mais grave que o cigarro, e a gente, essa velocidade fica muito claro, né? Então, é impressionante, assim, realmente... Porque veja, o cigarro, às vezes a pessoa fuma durante anos para poder receber o resultado disso. E esse cigarro eletrônico, o resultado está vindo mais rápido, né? Eu espero que isso sirva de alerta, né, para que as pessoas... Porque se na verdade a gente percebesse o mal que o cigarro faz na hora que a pessoa fuma, provavelmente ela não continuaria a fumar. O problema do cigarro, seja ele eletrônico ou tradicional, é que geralmente o dano ele vem a longo prazo. E aí, na hora que a pessoa está fumando e só tem a sensação de relaxamento, aquela coisa gostosa trazida pela nicotina, ela só sente a coisa boa. Mas assim como, por exemplo, eu sempre faço essa analogia, né? Assim como o sol acumula e a gente vem ter câncer de pele anos depois, o cigarro é a mesma coisa. Mesmo aquela pessoa que fumou vários anos, ela acumula aqueles danos celulares causados pelo cigarro, né? Então, precisa de vários anos para que a gente realmente consiga parar de sofrer esse impacto do cigarro no nosso organismo. Veja bem, né, gente, essa aquisição também que estava facilitada, né? A gente pode dizer estava, porque agora, finalmente, e viva por isso, né? Isso mesmo. Quem estiver assistindo aí que não está gostando dessa notícia, o problema é seu, mas eu gostei foi muito, né? Dessa mudança, dessa proibição que já está acontecendo agora no Brasil, Exatamente, né? Hoje, no dia de hoje que estamos gravando o programa, foi mantida a proibição da comercialização desses dispositivos de cigarro eletrônico no Brasil. Isso é uma boa notícia para a saúde, né? E uma má notícia para a indústria que realmente tem mantido as pessoas, né, nesse mercado. Há uma alegação, né, de que, por exemplo, se a venda ela não é legalizada, a pessoa vai comprar o dispositivo, a substância no mercado informal. E, de fato, isso é muito grave, porque aquela substância que você está inalando e que está indo para o seu pulmão, ela não passa pelo menor controle de qualidade. Então, muitas vezes tem óleos, tem vários metais pesados, várias coisas que ficam ali, que são extremamente danosas para o pulmão, que não sofrem nenhum tipo de controle de qualidade, que o indivíduo vai lá e respira e leva tudo aquilo para o pulmão dele. Então, existe um pouco da lesão causada pela impureza e pela falta de cuidado na preparação dessas substâncias, mas mesmo aqueles que sofrem o controle de qualidade,
ali existem muitas substâncias que são danosas ao pulmão e cancerígenas também. De qualquer jeito é um veneno. Para o organismo humano, né? É um veneno para o pulmão e é um veneno para vários outros órgãos, a gente sabe. Quando a gente fala em câncer, todos os tipos de câncer são impactados pelo fumo, né? Exatamente. Todos não tem... O mais, assim, por que a gente fala tanto desse tema, né? Porque o tabagismo é o fator modificável que mais impacta em prevenção de câncer, mais do que qualquer outro. E olha que a gente nem está falando aqui ainda, eu não vou nem falar com a doutora Marcela nisso, porque ela não é cardiologista, sobre as doenças cardiovasculares, que são sempre, né, desenvolvidas a partir do tabaco. Exatamente. Então, assim, seja esse fumo direto ou indireto, Exatamente. ele vai interferir na saúde do seu coração, na saúde do seu sistema vascular. Então, realmente, o tabaco é um veneno mesmo, né? Vem só para matar e destruir mesmo, né? Então, assim, é risco aumentado de ter infarto, derrame, de ter entupimento dos vasos, de envelhecimento, de câncer. Então, realmente, assim, tudo isso se mantém para o cigarro eletrônico, né? E a gente fala tanto porque é uma coisa prevenível, assim, que a gente pode combater, buscar tratamento, buscar alternativas para combater o estresse, né? Então, se aquela pessoa usa muito aquilo por conta de tensão, vamos buscar uma alternativa diferente, um esporte, um relaxamento, uma outra atividade para substituir essa necessidade, né? E entender que essa moda, ela não pode pegar, né? Já pegou para algumas pessoas, mas não pode pegar. Você tem que largar isso. E eu acho que agora essa proibição vai diminuir, sim. A gente sabe que abre um outro mercado, né? O mercado paralelo, ele vai... Infelizmente, ele funciona, não é? Se fosse assim, ninguém usaria drogas, né? E usam muito. Mas assim, mas a gente sabe que evita um pouco e que não fica tão fácil e tão acessível, né, para as pessoas, porque realmente é complicada essa situação. E acho que nosso papel é de esclarecer, né? É dizer para essa população jovem que está usando muito cedo esse tipo de dispositivo que não é por aí, que é danoso sim, que tem riscos associados aos óleos e diluentes que eles usam, as próprias substâncias, a própria nicotina, e claro que a nosso papel aqui é de educação, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante. Que maravilha, né, gente? Escutar de uma profissional os detalhes e as maneiras, né? Deixa eu fazer uma última pergunta que é bem geral, assim, né? Mas que é importante. Existe algo que as pessoas devem fazer para cuidar um pouco mais da saúde dos pulmões ou não? Em geral, é manter um hábito saudável de vida. Quando eu digo isso, o que é que eu quero dizer? Se exercitar é aquela história que a gente já sabe, mas que é difícil de manter, na verdade, no dia a dia. Mudança de estilo de vida, na verdade, é a coisa mais difícil de acontecer. Porque é muito mais fácil tomar um comprimido do que mudar um hábito. Isso a gente já sabe. Mas, na verdade, o que mais faz bem para o pulmão é não se expor a esse tipo de coisa que ele não é feito para receber, esse tipo de fumaça, de coisas, de partículas que são tóxicas, né? Então, fumos, queima de materiais inorgânicos ou orgânicos, claro que isso não faz bem. Então, evitar esse tipo de coisa e se exercitar, por exemplo. A gente sabe que o exercício, ele é bom para várias questões, né? Para a nossa cabeça, para o nosso corpo, para o sistema cardiovascular, e ele também é bom para o pulmão. Tá? Então, essa é uma das medidas que a gente mais emprega na reabilitação das pessoas, é a atividade física. Que maravilha! Quero agradecer sua presença aqui. Eu que agradeço. Uma conversa muito esclarecedora, eu tenho certeza que beneficiou a muitos lá do outro lado. Que bom. Doutora Marcela, pneumologista, quem quer consultar, conhecer um pouco mais, tirar dúvidas, cuidar dos pulmões, como é que faz? Vai ser muito bem-vindo. Estou atendendo lá na Med Rádios, na Gruta, disponível para quem quiser e precisar. Joia. Muito obrigada. Obrigada a sua audiência também, você que está aí do outro lado, tá? A gente se vê amanhã. Beijo grande. Oferecimento: Hospital Med Rádios.
Agora com urgência e emergência para adultos 24 horas.